Olá, boa noite. Está no ar mais um Tati Notícias. Veja o que foi destaque hoje na região. No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, vamos conhecer a história do Matheus. Família cobra atenção para a acessibilidade em espaços públicos para o jovem. Profissionais da saúde fazem novo protesto em São José dos Campos. Categoria cobra resposta da aprovação do novo piso salarial de enfermeiros. Cartórios eleitorais recebem últimos pedidos para a emissão da segunda via de título de eleitor. O prazo termina amanhã. E estudantes de escolas públicas de Taubaté participam de programação especial de conscientização ambiental. A gente começa o jornal de hoje com as imagens do Centro de Segurança Integrado de São José dos Campos, que flagrou uma perseguição policial na tarde de hoje, na Via Dutra, próximo ao viaduto do Vista Verde. A ação teve o acompanhamento do helicóptero Águia, da PM. O carro que aparece sendo perseguido pelas viaturas da Guarda Civil Municipal fura o bloqueio e entra na frente de um caminhão que seguia sentido Rio de Janeiro. O motorista perdeu o controle e fugiu com o carro em movimento. O veículo em que eles estavam havia sido furtado na terça-feira e estava com as placas de outro carro também furtado no mesmo dia. Os dois homens acabaram detidos. E um grupo de profissionais da saúde fizeram um novo protesto na região central de São José dos Campos para chamar a atenção sobre a suspensão do piso salarial da categoria. O movimento também foi realizado em várias partes do país nesta quarta-feira. Esse movimento vai durar pelo menos 24 horas e foi convocado pelo Fórum Nacional da Enfermagem. A concentração aconteceu na Praça Afonso Pena, liderada pelos sindicatos dos trabalhadores da saúde e químicos de São José dos Campos. A manifestação é um protesto contra a suspensão do piso da enfermagem pelo Supremo Tribunal Federal, que institui esse direito dos profissionais e já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. O governo desse país que nós vivemos aqui não pôde sustentar uma coisa que já tinha sido decretada. Já tinha sido decretado, tá? Já foi batido o martelo. Entendeu? E eles voltaram atrás. A gente tem vendo tantas coisas aí que aumentando hoje em dia, aumenta salário mas e a enfermagem? A enfermagem está sendo esquecida por isso aí. De acordo com o sindicato, a suspensão do reajuste atende os empresários do setor, representados pela Confederação Nacional de Saúde, hospitais e estabelecimentos de serviços. Essa decisão é uma decisão muito covarde, são pessoas que deram a vida no combate à pandemia, muitos profissionais inclusive morreram, e nós estamos fazendo essa pressão política, esse processo de mobilização nacional para pressionar o governo federal a liberar os recursos e, ao mesmo tempo, para pressionar os hospitais privados e clínicas privadas, que a gente sabe que existe uma pressão muito grande nos bastidores para que não seja efetivado o pagamento desse salário a esses profissionais. E é por isso que nós estamos nas ruas no dia de hoje. É uma luta de 30 anos que nós não aceitamos o que o STF fez, tá? Então nós estamos aqui para manifestar que nós não queremos, nós queremos o piso salarial que foi aprovado, que é constitucional. O piso nacional dos enfermeiros aprovado foi de R$ 4.750 e também serviria como referência para os técnicos de enfermagem, que receberiam 70% do piso. Já para os auxiliares e parteiras, o correspondente a 50%. Eu tenho que trabalhar 2 hospitais para manter o sustento do meu lar, para me ter uma condições dignas de poder dar, né, alguma coisa digna para minha família. Entendeu? Então, eu acredito que com esse aumento vai me ajudar muito. Nós queremos ser valorizados, né? É isso só que nós queremos. Nós não queremos somente essa manifestação. Se por acaso não vier uma resposta aí do Supremo, do que vai ser feito agora por esses próximos dias, com certeza vamos ter a greve. A quantidade de registro de queimadas nos últimos meses na região tem preocupado as autoridades. Por isso, em Taubaté, um trabalho feito de forma compartilhada tem intensificado as ações de combate ao desmatamento na cidade. Em muitos casos, a população tem papel importante nessa prevenção. Esse trabalho de fiscalização de crimes ambientais acontece de forma unida entre Polícia Ambiental, Prefeitura de Taubaté e nós, população. Vamos conversar sobre isso com a Luísa, que está aqui com a gente? Luísa, é isso, né? Um trabalho em conjunto para que traga resultados positivos? Sim, trabalho conjunto é importante, né? Tendo em vista a dimensão do município. Então, essa parte mais na zona rural é feita pela Polícia Ambiental, a gente fica aqui na parte urbana, mas sempre que precisa um apoiar o outro nas ações, a gente entra em contato e faz esse apoio. E é claro que entra também a
população, como eu disse, denúncias, né? Como que nós podemos ajudar vocês? Sim, é muito importante a participação da população fazendo denúncia, porque por meio do telefone, né, 36244195, 36335008, e também tem o sistema OneDoc, que é por meio de ouvidoria no site da prefeitura. Crime ambiental é qualquer ação lesiva ao meio ambiente, como corte de árvore sem autorização, queimada, invasão de área verde, construção em área verde, construção em área de preservação permanente. Ou no caso de corte de árvore, além da multa, ele tem que compensar com doação de mudas para o município, que a gente retorna através de doação para o próprio município, até para realizar plantio junto às escolas, junto às comunidades. Perfeito, Luísa. Obrigada pelas suas informações, viu? É isso, gente. Um trabalho em conjunto, como eu falei, que aí sim dá resultados positivos. De Taubaté, Gabriela Leite para o Tati Notícias. E o governador de São Paulo e candidato pelo PSDB, Rodrigo Garcia, esteve hoje em São José dos Campos. Ele participou de uma entrevista para uma emissora de TV, depois caminhou pelas ruas do centro da cidade, ao lado de apoiadores de campanha. O candidato do PSDB também esteve em Caraguatatuba e em Mogi das Cruzes, onde participou de uma entrevista para uma outra emissora de TV. Já o candidato Fernando Haddad, do PT, começou o dia com uma entrevista de rádio na capital. Depois esteve em Campinas, participando de uma entrevista para uma emissora de TV. Ele também seguiu para o Litoral Sul, onde se encontrou com outros candidatos apoiadores e concedeu entrevista para uma TV local. Já Tarcísio de Freitas, do Republicanos, esteve em Sorocaba, onde visitou um hospital de assistência de câncer infantil. O candidato também participou de uma sabatina em uma emissora de TV. Tarcísio também esteve na cidade de Salto, no interior paulista, onde participou de um encontro com líderes de um movimento da Igreja Católica. Hora de chamar o intervalo e no próximo bloco eu trago informações para você que ainda precisa tirar a segunda via do seu título de eleitor. Eu volto já. Tati Notícias está de volta e hoje é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Essas datas servem para chamar a atenção para temas importantes e que muitas vezes não são levados tão a sério pelo poder público quanto pela sociedade. As pessoas com deficiência enfrentam diariamente a falta de acessibilidade, sem contar a falta de respeito. O que dá esperanças é que tem gente sim pensando e agindo para que algumas mudanças sejam feitas. Em Taubaté, por exemplo, tem profissionais batendo muito nessa tecla, na educação inclusiva. Para o Maurício, estudar nunca foi fácil. Ele é surdo e ter acesso ao direito básico de ensino é uma tarefa complicada. O que é para ser direito do Gabriel, que é uma educação de qualidade, isso é muito dificuldade de ter aqui em Taubaté. Na pandemia não foi diferente. Nas aulas online faltava intérprete. Em 2020 quando começou a pandemia, foi mais sossegado porque tinha roteiros, intérpretes vinham fazer atividades. Em 2021, com a nova gestão que entrou, a nova coordenadora do NAP não contratou os intérpretes para 2021, foram 28 surdos sem intérprete. Aí os professores não eram obrigados a entrar no Classroom, que é online, então ele não tinha aula, tinha quando o professor entrava, mas ele não entendia a aula. O Maurício estuda na rede pública de Taubaté. A mãe luta diariamente por atividades e provas adaptadas para o filho. As pessoas precisam enxergar eles lá dentro, as pessoas precisam ver e respeitar os direitos deles lá dentro. É muito difícil. Porque não tem prova adaptada, atividades adaptadas. Desde 2008, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, assegurou a inclusão escolar ao ensino regular para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Mas, na prática, a inclusão ainda precisa evoluir. Eu gostaria muito que eu nem precisasse ir na escola cobrar os direitos dele. Eu queria muito que ele chegasse da escola motivado. Mãe, eu consegui sem ajuda, porque estava adaptada. Alinhado a isso, mais uma necessidade: qualificar os professores para que eles saibam lidar com diferentes realidades em sala de aula. Tem aquela frase clássica, né? Não fui formado para isso, não conheço, não tenho preparo. A partir do momento que ele
tem esse aluno, ele também vai buscar mais informações, vai se aproximar desse aluno, conhecer, ver quais as necessidades desse aluno. Na Universidade de Taubaté, todos os cursos de licenciatura possuem uma disciplina chamada de Educação Especial Inclusiva. Nela, os futuros professores aprendem conceitos básicos de inclusão de pessoas com deficiência em diferentes níveis de ensino. Desde que a gente teve essa conquista de ter uma possibilidade de ter uma formação para professores nas licenciaturas, a gente tem que valorizar e tem sempre que buscar cada vez mais formação nessa área. A Milena está no 2º semestre do curso de Pedagogia e, apesar de, na maioria das vezes, ela ter encontrado escolas inclusivas, ela já sentiu na pele a dificuldade do acesso a escolas por viver em uma cadeira de rodas. Estava procurando uma escola, que eu havia mudado de cidade, e eu achei uma escola só acessível, com acessibilidade, que era uma escola pública, que as escolas particulares não tinham acessibilidade. Eu quero muito poder passar os meus conhecimentos da faculdade, né, para os meus alunos e fazer com que eles possam cada dia evoluir um pouco mais. Com certeza, Milena. Olha, em nota, a Prefeitura Municipal de Taubaté, por meio da Secretaria de Educação, apurou as informações com a Unidade de Ensino Municipal MF Ana dos Reis Signorini, que é o SEDES, e informa que atualmente todos os alunos deficientes auditivos receberam as provas adaptadas. A Secretaria de Educação também solicita que todos os pais de alunos que tenham dúvidas sobre esse assunto devem procurar diretamente a direção e a coordenação da unidade escolar, que está à disposição para sanar esses questionamentos. Olha, está chegando a hora dos eleitores definirem os rumos do país nas eleições presidenciais. Mas tem muita gente ainda que não sabe as regras e quais os documentos são aceitos pelo mesário na hora de votar. A Gabriela Leite foi atrás dessas dúvidas. A segunda via do título de eleitor pode ser tirado, gente, até amanhã. Então, atenção ao prazo, viu? Vamos conversar sobre isso com o Gerson, que está aqui com a gente. Gerson, primeiro, a esse prazo, vamos falar sobre isso, né? Amanhã é a última data, a data final. Exatamente. Então, até amanhã, o eleitor pode pedir a sua segunda via do título eleitoral, o título físico impresso, nos cartórios eleitorais ou também diretamente nos sites oficiais da Justiça Eleitoral, que é do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral, no autoatendimento do eleitor. Mas é muito importante a gente falar que sem esse documento físico, o eleitor consegue votar da mesma forma, é isso? Perfeitamente. Ele vai precisar apresentar um documento com foto, em qualquer hipótese, tendo ou não tendo o título impresso físico. RG, carteira de motorista, carteira profissional, documento oficial com foto, ele vai conseguir votar. Só que esse eleitor ou eleitora que não tem o título físico, ele precisa estar informado previamente de onde é o seu local de votação. Normalmente isso lembra, mas a sessão às vezes até altera o lugar. E isso ele pode conseguir da mesma forma essa informação nos cartórios eleitorais e também nesses sites da Justiça Eleitoral. E uma opção que a gente sempre aconselha o eleitor fazer é baixar o aplicativo na sua loja, lá no seu aparelho celular, no aparelho mobile, baixar o aplicativo e-título, título eletrônico da Justiça Eleitoral. Nesse aplicativo constam todas as informações, todas essas que a gente está falando e mais algumas sobre o seu voto, sobre o seu interesse, sobre a eleição. E por isso também que existe a preparação do eleitor. E vocês têm aqui, né, no cartório, uma urna onde o eleitor consegue se preparar também, vir aqui, tirar suas dúvidas. Vocês têm uma simulação de como tudo vai acontecer no dia da eleição, não é isso? Claro, a urna eletrônica não é um equipamento novo, mas sempre causa alguma preocupação. Essa eleição, particularmente de 2022, tem 5 cargos em disputa e o eleitor pode se sentir atrapalhado. Como é que eu faço? Que ordem que eu faço? Aqui nós temos uma simulação com candidatos fictícios. Evidentemente, não são os candidatos oficiais, inclusive a ordem dos cargos, a ordem que ela se apresenta, começando por deputado federal e terminando por presidente, esses 5 cargos. Perfeito, Gerson. Obrigada pelas suas informações, viu? Tá aí, gente, informações importantes para no dia da eleição você votar com tranquilidade e responsabilidade. De Taubaté, Gabriela Leite para o Tati Notícias. Hora então de atualizar a previsão do tempo para quinta-feira em toda a região. O dia deve ter aquela sensação de tempo abafado na parte da tarde. No Vale do Paraíba, a mínima será de 12 e a máxima de 27 graus em São José dos Campos. Em Guará, mínima de 11 e máxima de 29 graus.
Em São Bento do Sapucaí, o sol aparece entre nuvens e os termômetros registram entre 10 e 25 graus. E no litoral, a quinta-feira será de bastante nuvem e as temperaturas podem chegar a 27 graus de máxima em Caraguatatuba. Agora, hora de chamar o intervalo aqui no Tati Notícias e no próximo bloco tem a programação do Dia da Árvore em Taubaté. Eu volto já. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região convocou uma nova assembleia para amanhã, quinta-feira. O objetivo é discutir propostas sobre a manutenção dos empregos na Avibras. Os metalúrgicos estão em greve desde o dia 9. A assembleia será realizada na sede da entidade, que fica na rua Maurício Diamante, no centro de São José dos Campos, às 10 horas da manhã. E termina amanhã o prazo para as inscrições do concurso público da Prefeitura de Guaratinguetá. São mais de 90 vagas para diversos cargos, como ajudante, professor, médico e engenheiro. As vagas são para candidatos com ensino fundamental, médio e também graduação completa. As taxas de inscrições variam conforme a ocupação escolhida pelo candidato. Os salários podem chegar a R$ 5.500 e o edital completo pode ser acessado no site da VUNESP. E hoje é o Dia da Árvore. E em Taubaté teve plantio de mudas hoje pela manhã com os alunos do ensino público da cidade. A ação tem a intenção de conscientizar crianças e também adultos sobre a importância da preservação ambiental. A Gabriela Leite e o Cadu Reis mostram como foi essa ação. Eu mesma poderia começar falando sobre os inúmeros benefícios da preservação das árvores, mas como eu tenho companhia, prefiro deixar a palavra com eles. A fruta que ela dá, a sombra que ela dá, tipo um sentimento que faz quando você está debaixo da árvore, um ambiente natural. Ela ajuda o meio ambiente e ela ajuda a produzir o oxigênio, né? Então eu acho que isso é muito importante pra gente. Dá fruto pra gente, muito mais outras coisas. A árvore tem muitas importâncias e tudo mais. Tá plantando aqui pra gente é muito legal, uma experiência muito boa. Depois dessas explicações, não restam dúvidas. As árvores, gente, são essenciais para a qualidade de vida de todos nós. Qualidade de vida, né? Em níveis de respiratório, oxigênio, qualidade de vida para os rios, para as nascentes. Então, não tem como ficar sem. Mais do que um dia só de comemoração ao Dia da Árvore, é um dia de conscientização, né? Um dia que a gente tira para explicar, principalmente para as crianças, gerações futuras. Mas bom seria se todos tivessem essa consciência, não é? Hoje, Dia da Árvore, também precisamos falar de desmatamento, queimadas, ações humanas que vêm destruindo nossas florestas. Um exemplo, na Amazônia, o desmatamento já é mais de 9.000 quilômetros quadrados, de acordo com o INPE. Muita coisa, não é? É extremamente alarmante. Nós precisamos de leis cada vez mais rígidas, precisamos aumentar o número de fiscalização para trabalhar com a punição também, com a criminalização, né? Porque é crime, né? Nós, como indivíduos, também precisamos fazer a nossa parte. Então, você conscientizar quem está ao seu lado e também até no sentido de fiscalizar quem está degradando. De forma simbólica e com a intenção de incentivar o reflorestamento, Taubaté realizou hoje de manhã o plantio de 10 mudas de árvores nativas frutíferas da Mata Atlântica, no Parque do Itaim. E foram os alunos da rede pública do município que ficaram com essa responsabilidade. Eu brinco que as crianças são esponjas, né? Elas absorvem fácil. Então, hoje foi dia da gente fizemos uma solenidade e levamos, né, as crianças para poder fazer plantio, porque é isso mesmo, plantar a semente dentro de cada um deles. Eu acho que é muito legal isso, porque eu vou deixar uma marca, eu e minhas amigas, a gente vai deixar uma marca daquilo, entendeu? Tem muitas árvores que você vê que tem mais de 100 anos, que são muito importantes para todo mundo. E é muito legal as outras pessoas chegarem aqui e ter uma coisa sua aqui. Além do plantio das árvores de hoje, a Secretaria de Meio Ambiente de Taubaté ainda vai plantar outras 12.000 mudas aqui no Parque do Itaim e em outras localidades do município. A ideia é que esse projeto de reflorestamento seja concluído em 8 meses aqui na cidade. Nós estamos previsto agora, inicialmente, 6.700 árvores. Esse plantio está se dando, a gente precisa fazer compensações ambientais de algumas obras públicas que no passado não foram feitas e também iremos fazer reflorestamento de algumas áreas necessárias, principalmente áreas próximas a nascentes aqui no Parque do Itaim. Então, nos próximos meses aí a gente está com essa previsão desse grande plantio.
Notícias de hoje fica por aqui. Para outras notícias da nossa região, acompanhe as redes sociais da TV Tati SBT. Eu te espero amanhã às 7h20 da noite. Vem aí o SBT Brasil. Tchau.